Olá, 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 boa noite, Brasil. É tudo nosso e nada deles. Hoje, João, capítulo de número 8, na nossa live 8/21. Você que está entrando aí, hoje vai ser impactante. Eu creio que vai ser uma das lives mais libertadoras de todas as que nós fizemos. O João 8 é o episódio onde Jesus encontra, que é o episódio onde leva uma mulher pega no ato de adultério até Jesus, né? E os homens fazem uma pergunta capciosa a Jesus. É forte demais o episódio. É forte demais. Natal, Rio Grande do Norte. Eu corri. Esteve aqui o pastor da ADVEC em Natal, pastor Anderson. Eu tive o privilégio de conhecer ele, é muito gente boa. Eu nunca estive aí na ADVEC em Natal. Eu já estive em Natal em outras igrejas. Minha amiga Cris, amando o livro. Que bom que você gostou, que está recebendo. Essa é a minha alegria. Você que está entrando, compartilha essa live. Caxias do Sul. Eu tenho uma tia que mora em Caxias do Sul. Eu não sei o lugar exato, mas ela mora em Caxias do Sul. E quando eu era bebezinho, eu morei um tempo aí no Sul com meu pai. Betim, Minas Gerais, terra do pão de queijo. Minas é uma bênção. Você que está entrando, compartilha essa live com umas 10 pessoas, com umas 20 pessoas. Nath, Deus te abençoe, Nath. Isso é uma bênção. Seus resumos da live são excelentes. Bahia. Boa noite, Tati. Deus abençoe. Kelly. Preta Dourado. Assembleia de Deus Bom Refúgio. Natal, Rio Grande do Norte. Será uma honra. Feira de Santana. Terra do meu amigo Caio Lima. De vez em quando ele aparece por aqui na live. Manaus. Esse ano eu não estive em Manaus. Todo ano eu vou pelo menos umas 2, 3 vezes a Manaus. Pregar algumas igrejas de alguns amigos. Guarulhos. ADVEC Taquara. Tudo nosso. Hoje a live vai ser São João de Meriti. Diogo Badaró. Um abraço, Diogo. Tamo junto. João Pessoa. Aí em João Pessoa eu já estive na Bleia, em Mandacaru, Assembleia de Deus Mandacaru. Eu já estive na Madureira, eu já estive em várias igrejas em João Pessoa. Na Batista, Pastor Jean, homem de Deus. Caldas Novas, Goiás, é a terra do pastor André Macalão, grande homem de Deus. Muita gente boa entrando aqui. Você que está entrando, manda aqui muito boas pregações. Glória a Deus, Paixão de Cristo. Goiânia. Poxa, eu tinha algumas programações em Goiânia que foram canceladas por causa do coronavírus, infelizmente. Mas Deus sabe de tudo. A paz, irmã Ana Laura. Pelotas. Sorriso, Mato Grosso. Gramado. Muita gente boa. Você que está entrando, compartilha essa live para mais pessoas. A ADVEC Comendador Soares. Tem 3 agendas para estar com vocês em Comendador. Bento Gonçalves. Histórica cidade. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, Jefferson. Irmãos, a gente está num propósito de 21 dias no Evangelho por João. O querido Padre João Luiz Lemos. Você sabe que o meu pai tem o nome de Lemos, né? O nome dele é Geraldo Lemos Pereira. De repente a gente é da mesma família, padre. Deus abençoe o senhor aí. William Scaldini. Nelsinho. Meu quintal, Rio de Janeiro. Estados Unidos do Brasil na live. Hoje é João 8/21. 8/21. Show, Bárbara. Thank you so much. Vamos. Amém, eu creio. Amém, eu creio. João capítulo 8. Você que está entrando, compartilha com mais pessoas, porque esse texto de João 8 é top das galáxias. Pensa num texto enriquecedor, edificante, transformador, tá?
Evangelho por João, capítulo 8. Olha, até minha esposa está na live, Elaine Marcelli. Tá ali, benção. Deus te abençoe, minha filha. Tá ali no outro quarto. Irmã Vanessa, Ana Paula, Francisco Júnior, um abraço, companheiro. Deus te abençoe. Lucas Oliveira. Evangelho por João, capítulo 8. É um texto muito... Apareceu aqui, ó. Manto. É um texto muito conhecido de todos nós, que trata a respeito de um encontro que Jesus teve com os fariseus a respeito de uma mulher. A questão envolvida. Olha o que diz o texto de João, capítulo de número 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas, preste atenção nisso, verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ele. Irmão, essa pergunta aqui foi uma pergunta decisiva a Jesus. Foi uma pergunta onde, creio eu, que os fariseus e os escribas julgavam que Jesus não haveria alternativa para ele. Depois de todo aquele episódio que eu expliquei no capítulo 7, que ele abre os braços no ápice da festa do tabernáculo, e no último dia da festa do tabernáculo era o momento que eles derramavam água do tanque de Siloé no altar, simbolizando a água que foi vertida da rocha para os judeus beberem no deserto. Aí nesse momento Jesus abre os braços e diz: Quem tem sede, venha me beba de graça da água da vida. Após esse episódio, o texto diz que ele vai para o Monte das Oliveiras, depois retorna ao templo e começa a ensinar. E aí os fariseus, para terem do que o acusar, pegam uma mulher no ato de adultério e levam a mulher até Jesus. Primeiro ponto aqui que é interessante: eles não levam o homem, eles levam apenas a mulher. Infelizmente, a cultura judaica, principalmente dos dias de Jesus, resumia o trabalho da mulher a gerar filhos. Mas no Evangelho, isso é bom explicar, o trabalho da mulher não é gerar filhos. Paulo disse que em Cristo não há homem, mulher, grego, bárbaro, judeu. Então, o Evangelho veio para restaurar a posição da mulher, que é de adjuntora verdadeira do homem, ou seja, auxiliadora. A mulher foi tirada da costela. Isso tem um simbolismo especial nisso. Ela não foi tirada da cabeça para não mandar no homem, não foi tirada de debaixo dos pés para não ser pisada pelo homem. Ela foi tirada da costela, da lateral. Sabe, a costela é a região que protege o coração, de perto do coração, para ser amada por ele, para ser abraçada pelo homem. Há uns dias atrás eu compartilhei histórias a respeito de diferenças entre homem e mulher, pontuando muito bem meu amigo pastor Marcelinho na live, que levaram apenas ela. Isso aqui foi uma situação tão armada para tentar pegar Jesus que nem o homem levaram. Só levaram a mulher. Aí o texto diz que levam a mulher até Jesus e fazem a pergunta a Jesus. E a pergunta é essa: essa mulher foi pega no ato de adultério, a lei de Moisés manda apedrejar, e tu o que dizes? Se Jesus responde: apedreja ela. Apedreja ela. Jesus estaria dizendo contra a própria natureza dele, porque ele vinha pregando amor, misericórdia. E uma outra coisa que eu tenho que falar aqui, levar uma pecadora até Jesus, levar um pecador até Jesus, Jesus nunca vai condenar um pecador que vai até ele. Sabe? Jesus dispensa pecadores que vão até ele perdoados, transformados. Sabe? Isso aqui é bom a gente pontuar. Os nossos pecados não causam em Jesus uma depressão, uma tristeza angustiosa. Tem gente que tenta infantilizar muito Deus, tem gente que tem um conceito de Deus muito infantilizado, que acha que quando ele peca aqui, ele acha que Deus entra em crise no céu porque ele pecou, e não é nada disso que a Bíblia nos ensina.
O que a palavra nos ensina é que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Não é entre o nosso Deus e nós. Você lembra do Éden? Isso aqui é forte, gente. O Éden, no Éden, Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, colocou a mulher, e a Bíblia diz que Deus deu uma ordem: vocês não vão comer da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Aí a Bíblia diz que Deus descia na viração de todo dia para conversar com Adão e com Eva. Olha isso, ouve isso, porque isso é forte. E nesse negócio de descer na viração do dia, todo dia Deus descia. E era um momento de comunhão que Adão e Eva tinham com Deus. Mas a Bíblia diz que após comer o fruto da árvore proibida, o texto de Gênesis diz que Deus continua descendo e chamando por Adão. Preste atenção nisso, que isso é uma chave para você entender um pouco mais a respeito de Deus e de Jesus. Preste atenção nisso. Mesmo após Adão ter pecado junto com Eva, Deus continuou descendo, fazendo tudo aquilo que fazia e chamando o homem para ter contato com o homem. Foi o homem que dessa vez se escondeu, diz a Bíblia. Foi o homem que cozeu folhas de figueira e se escondeu. Isso aqui é interessante. Deus permaneceu o mesmo. Foi o homem que se envergonhou e se escondeu. Você precisa entender uma coisa nessa situação de pecado. O pecado não muda Deus, o pecado muda você. É você que vai se envergonhando, é você que vai se perdendo, é você que vai se esmiuçando por dentro, é você que vai se maltratando, é você que vai se viciando em algo que não é de Deus, é você que vai perdendo a essência. Deus é imutável, Ele continua o mesmo. Eu já tive experiência, eu já fui coordenador de jovens por alguns anos, e eu tive experiência de quando o jovem começava a cometer algum pecado e ter alguns deslizes, ele parava de sentar no grupo de jovens, começava a querer sentar lá atrás, depois sentava nos últimos bancos da igreja, e depois não queria mais nem vir, porque se sentia uma espécie de vergonha espiritual. E se aquilo que ele tinha cometido chegou nos ouvidos em algumas bocas da congregação, se aquilo que ele tinha cometido chegasse na boca de todo mundo da congregação, aí que ele ficava mais envergonhado ainda, sabe? Então assim, eu sempre percebi isso, e é bíblico isso: os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Não é entre o vosso Deus e vós. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua querendo ter comunhão, querendo ter contato. Deus continua te amando. Jesus morreu pela sua vida. Agora tem um outro ponto que eu também tenho que esclarecer. Aquilo que Adão e Eva fizeram teve consequências, tá? Você precisa entender duas coisas sobre o pecado. Ele muda você e ele tem consequências. É isso aqui, está muito bem pontuado. Meu amigo pastor Renan de Mello. Vamos fazer uma dessas aí de João, Renan. Adão tinha toda a liberdade e uma única regra: não comer do fruto. O homem conseguiu descumprir a única regra. Exatamente. Exatamente. Então assim, Deus não entra em crise por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados não causam uma espécie de alfinetada eterna em Deus. Ele continua o mesmo, assentado num trono de glória, santo, 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 sendo adorado. O desejo dele de que todo homem seja salvo continua vigente, ele continua nos amando. O nosso problema é que o nosso pecado causa uma mudança em nós. Ele vai nos transformando para pior, vai nos afastando do propósito, vai nos fazendo nós nos perdermos de nós mesmos, vai nos fazendo ficar cegos espirituais, vai nos fazendo assim, o pecado tem um poder de emburrecer o homem e a mulher, que é um troço fantástico, é um troço incrível, porque o camarada, quando ele entra numa vida de pecado, ele vai ficando burro, ele vai trocando coisas que valem a eternidade por coisas efêmeras, passageiras. Ele vai trocando uma vida por um momento, ele vai trocando uma história por alguns instantes, ele vai ficando burro, entendeu? É uma matemática de quem é consciente, isso não fecha esse tipo de conta. Então assim, o que acontece é justamente isso. Jesus não entra em crise por causa do pecado da mulher. E ela está sendo levada de um jeito muito hipócrita até Jesus. Porque cadê o homem? Só levaram a mulher. Aí se Jesus diz assim, apedreja a mulher, e eles diriam assim, o Senhor vem pregando amor, graça e misericórdia, e agora está mandando apedrejar a mulher?
E se Jesus responde não apedreja a mulher, eles apedrejariam a mulher e apedrejariam Jesus. Isso aqui é um ponto. Jesus ficou meio que na perspectiva humana sem alternativa. Porque se ele diz não apedreja, apedrejariam ele e a mulher. Se ele diz apedreja, ele estaria se contradizendo diante das mensagens que ele vinha pregando, das conversas que ele tinha tendo. Aí qual é a resposta de Jesus? Isso é maravilhoso em Jesus. Jesus sempre tem uma resposta para nos dar. Tem muita gente trocando isso, exatamente. A proposta, a promessa por uma proposta. Olha a resposta de Jesus. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, e começando pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Olha, irmãos, eu vou ser bem honesto. Ninguém pode te acusar, porque quem morreu pela sua vida, pelos seus pecados, foi Jesus. Homens podem te orientar, homens podem te alertar, homens podem reprovar alguma atitude sua, agora te acusar, eles também erram. E aí Jesus faz a pergunta: onde estão os teus acusadores? Compartilha com a gente, porque isso aqui é muito forte, o que Jesus vai dizer para ela. Olha só, onde estão os teus acusadores? Aí ela diz: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, até a minha pastora aqui, um abraço, pastora Raquel, esposa do meu pastor Silas Filho, casal de Deus, que tem abençoado muito a minha vida. Olha só a resposta de Jesus para ela. E ela lhe disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é especial, isso aqui é precioso. Olha a palavra de Jesus para ela: vai e não peques mais. Vai e muda de vida, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A grande questão aqui é que tem muita gente que leva essa história agora para um outro lado. Os religiosos levam essa história para o lado do legalismo e os ditos antirreligiosos, a turma da supergraça, leva isso para um lado e esquece o final da história. Porque o final da história é o seguinte: Jesus dizendo para a mulher: vai e não peques mais. Ou seja, eu te perdoo, agora vai e muda de vida. Eu te perdoo, agora vai e não pratica de novo. Eu te perdoo, agora vai e não seja mais pega e nem viva mais nessa prática que te levou a esse momento crítico. Então a gente precisa entender isso sobre Jesus e sobre graça. A mesma graça que me salva é a graça que me transforma. Agora à noite eu dei um estudo numa igreja sobre a justificação pela fé. E a justificação pela fé envolve a graça. E a graça que nos salva é a graça que nos transforma. A graça que nos salva é a graça que muda hábito em nós. A graça que nos salva é a graça que nos educa em Cristo para vivermos uma nova vida. Sabe, alguém compartilhou uma frase hoje que eu achei interessante sobre Spurgeon, uma frase de Spurgeon, que é uma frase mais ou menos assim: se a graça não te transformou, ela também não te salvou. Porque a evidência que a graça abraçou alguém é a transformação desse alguém, a mudança de vida, a mudança de postura. Quem era egoísta passa a não ser mais egoísta. O invejoso passa a não ser mais invejoso. O mentiroso passa a não mentir mais. O fofoqueiro passa a não fofocar mais. Sabe? Aquele que gostava de passar a perna nos outros para ganhar algum dinheiro a mais, para conseguir algo a mais, ele para com essas práticas que prejudicam o próximo. E ele começa a viver uma vida que glorifica a Deus, transformado em Cristo. Uma novidade de vida. Então a gente precisa entender isso sobre a graça de Deus. Jesus disse: vai e não peques mais. Ah, mas e se mais à frente ela cometeu algum deslize e pecar? A palavra de Jesus continua sendo essa: está perdoada e vai e não peques mais.
Foi o que eu falei hoje na pregação de noite. Tem muita gente que ela vem para Jesus e aí às vezes tem uma recaída. Ora, há uns dias atrás eu estava ensinando a minha filha a andar de bicicleta e ela é um pouquinho pesada. A rodinha quebrou e ela caiu no chão. Foi uma queda muito bobinha. Ela não estava nem pedalando em alta velocidade. Foi uma queda quase infantil. Ela caiu, aí do chão ela olhou para mim e falou assim: papai, caí. Eu falei para ela: levanta e continua. Então é mais ou menos isso. Caiu, tropeçou, a palavra é levanta e continua. Sabe? Não é porque você caiu uma vez que você vai desistir de tudo. Olha quanto você já andou. Se você olhar para você, o tempo que você está servindo a Deus, quantas coisas Deus já mudou em você. Quantas coisas que Deus já transformou você. Então é isso. Eu sei que essa palavra não é uma palavra... Nem todo mundo gosta de ouvir esse tipo de palavra, mas é a palavra... Eu estou compartilhando um texto de João. A gente está 21 dias aqui. É essa palavra. Entendeu? Persevere em buscar. Caiu, levante. Continue no caminho. Continue tentando mudar. Continue buscando transformação. Sabe? Tropecei, falhei, fiz o que não era para fazer. Tá bom. Não repita isso. Levanta e vai. Levanta e segue. Não é porque você caiu que você vai ficar o dia todo jogado no chão. O resto da vida jogado no chão. É mais ou menos aquela figura de alguém que um dia saiu da dieta, comeu demais. Você vai dizer para a pessoa: aí você vai desistir o ano todo? Não. No dia seguinte você volta ao normal. Então continua a dieta. Então é assim que funciona. É assim que a sua mente tem que processar as coisas. Você vai e não peca mais. E se tiver algum deslize, levanta e continua. Levanta e continua a caminhada. Aí Jesus diz para ela: vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Verso 12. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica o meu Pai que me enviou. Olha como é que Jesus vai desenvolvendo um diálogo com os fariseus e com os religiosos. Disseram-lhe, pois, Jesus: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim e também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ou seja, dentro do templo, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegado a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis vos ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois dizia: para onde eu vou, vocês não podem ir. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso que vocês... por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhe disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Guarda uma coisa: aquele que te envia, ele sempre está contigo. Quando Deus te envia, ele não te abandona. Quando Deus te envia, ele provê o recurso. Quando Deus te envia, ele te capacita. Quando Deus te envia, ele abre portas. Quando Deus te envia, ele abre caminhos. Jesus disse: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim,
na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isso aqui é uma marca do discípulo. A marca do discípulo não é estar na igreja todo santo culto. A marca do discípulo não é fazer parte de grupo de WhatsApp, de departamento. A marca do discípulo é permanecer na palavra, nas palavras de Jesus. Responderam-lhe então os homens: somos descendências de Abraão e nunca vimos a e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? No verso 32 ele diz para eles: e conhecereis a verdade. E aqui eu já vou caminhar para encerrar, para eu cumprir o nosso horário de meia-noite. É de 11h30 à meia-noite. E conhecereis a verdade. No 8:32 ele diz para os religiosos: e a verdade vos libertará. Esse aqui é o desfecho lá daquilo que Jesus disse à mulher: vai, não peques mais. Eu sempre vi muita gente dizendo isso. Eu sempre vi muita gente dizendo esse versículo para quem não é cristão. Sempre vi muita gente explicando João 8:32 para quem não é cristão. E conhecereis a verdade vos libertará. Que foi slogan agora foi até o presidente usou isso na campanha, falou esse texto várias vezes e tal. Isso não vem ao caso agora, mas eu já vi muita gente citando esse texto para pessoas fora da igreja. Eu já vi gente pregando em cultos ao ar livre. Hoje em dia não tem mais negócio de culto ao ar livre. O culto é na live. É online, não mais ar livre. Então, assim, eu vi muita gente pregando ao ar livre esse texto aqui: conhecereis a verdade vos libertará. Mas a grande questão aqui é que, se a gente olhar para o contexto, Jesus está dentro do templo. Jesus está no templo ensinando. Jesus está no templo falando para gente que vivia no templo, falando para fariseus, falando para religiosos. E isso nos faz olhar para nós mesmos e pensar: do que eu preciso de libertação? Esse conhecereis a verdade vos libertará é para nós, é para mim. Quando eu leio esse texto, eu olho para a minha vida e eu falo: Senhor, o que eu preciso me libertar? Do que eu ainda preciso de uma transformação? E a gente tem um conceito errado de libertação e de liberdade. E aqui eu encerro, fechei a Bíblia. Tem muita gente que acha que liberdade é fazer tudo aquilo que eu quero, quando liberdade de fato não é isso. Liberdade não é você fazer tudo o que você quer. Liberdade de verdade é não fazer o que você não quer. Essa é a grande liberdade. A liberdade proposta pelo Evangelho não é aquela que eu faço tudo o que eu quero. A liberdade proposta pelo Evangelho é aquela que eu não faço o que eu não quero. Portanto, eu sou livre para não fazer o que eu não quero. Você entende isso? Tem gente que não é livre e por isso ele não quer fumar, mas ele é escravo daquilo, ele não consegue. Ele não quer não quer praticar determinado ato, mas ele é escravo daquilo, ele não consegue, porque ele não é livre. Porque liberdade é isso. Liberdade é eu não fazer o que eu não quero fazer. É não estar debaixo do jugo do meu eu carnal. Então a minha oração é que seja derramada uma unção nessa noite que despedace todo o jugo das nossas vidas. Sabe, que todo o jugo que há nas nossas vidas, que todas as práticas que são perniciosas e fazem mal para nós e para quem está perto da gente, que seja derramada uma unção sobre a nossa vida, para que essas práticas sejam quebradas, para que o nome do Senhor seja glorificado, que a gente seja livre, não apenas para fazer o que a gente quer, mas liberdade é mais que isso, é não fazer o que a gente não quer. Se pelo Filho vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. Eu ministro na sua vida libertação. Eu ministro na sua vida transformação. Sabe, libertação desse hábito maligno, libertação desse relacionamento pesado, libertação desses sentimentos que acometem o seu coração, libertação de sentimento de culpa. Eu ministro libertação em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio que Ele é poderoso para nos libertar. Que Deus te abençoe. Eu vou tirar o comentário para o nosso momento do print. E eu vou ser fiel ao horário. É de 11h30 à meia-noite. Amanhã, João 9. Amanhã é uma mensagem mais, digamos assim, com mais aplicações práticas. O João 9 é um texto interessantíssimo, a cura do cego de nascença.
Tem muito conteúdo. Eu acho que amanhã vai ser uma das melhores lives, se não for a melhor live que eu vou fazer aqui. Porque eu já preguei muito, eu já estudei muito sobre esse texto de João 9, tem muita coisa boa, tá bom? Não perde não. Amanhã, de 11h30 à meia-noite, eu vou desativar o comentário pra gente fazer o nosso sprint. 1, 2, 3. Pronto. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. João 9, 21 dias no Evangelho do Discípulo Amado. Paz.